Boa noite, boa noite, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Conexão Xangai. Hoje, no dia 7 de setembro de 2022, bicentenário da independência do Brasil, pelo menos a independência simbólica. Vamos hoje discutir comigo aqui o nosso querido Elias Jabbour, o destroçador de liberais, que tem referência bibliográfica fundamentalmente em musicais. O Elias foi lá, mostrou que tem que ler muito mais do que apenas assistir um musical. Isso já virou, inclusive, meme. Já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Querido Wallace Moreira, diretamente nosso correspondente do leste asiático, diretamente de Seul. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito bem, pessoal. Vamos, então, falar sobre o tema principal dos últimos dias, que tomou uma catarse nas redes sociais, antes da gente entrar na discussão aqui do 7 de setembro, sobre a questão chilena, sobre tudo que vem acontecendo no mundo afora. Inclusive, Elias, hoje saiu um vídeo da Deutsche Welle, nunca vi assim, um vídeo tão escancarado, preocupado com o avanço chinês e o imperialismo chinês mundo afora, e principalmente a sua tomada de poder sobre a América Latina. Muita coisa para a gente discutir aqui, mas eu acho que a gente tem que começar com a catarse, que foi a sua participação lá no podcast Inteligência Limitada, né, do Vilela, em que você foi debater com a economista, vamos chamar ela assim, em respeito à formação dela, né, mas pelo menos aquilo que ela diz, a economista Renata Barreto, e você, então, teve ali uma participação que eu achei que foi muito importante. Acho que você conseguiu emplacar uma série de temas e posições que a gente discute já aqui há anos. E eu queria que você comentasse um pouquinho, né? A gente vai discutir alguns temas, o Wallace também vai dar um pouco da opinião dele, e eu também vou colocar aqui algumas reflexões que eu fiz em cima. Então, Elias, conta pra gente um pouquinho aí como foi a preparação, como que foi lá debater com ela, e coisas que a gente não viu, né? Porque às vezes tem coisas que a gente não consegue enxergar ali apenas na transmissão ao vivo. Então, já vou pedir para quem está aqui com a gente, compartilhe o vídeo, já deixa o like, façam essa mensagem chegar a mais gente, venham para cá, vamos discutir, vamos debater. Hoje é um dia importante para o nosso país, toda data simbólica, data comemorativa, é uma oportunidade para a gente fazer balanço, para a gente fazer projeções para o futuro e discutir sobre as nossas limitações no campo do desenvolvimento. Elias Jabbour, está contigo. Primeiro, boa noite a todos. Eu acho que o único que está no Brasil aí, dos três, é o André. Eu estou em Bolonha, no Congresso Internacional de Economia Política. Hoje apresentei um trabalho, inclusive, de manhã, é meia-noite aqui, né? Então, vou ficar até quase 2 aqui com vocês. Amanhã tem que estar 9 horas da manhã de novo lá no Congresso, né? Achei que você fosse falar que era Pequim, Elias. Meia-noite em Pequim. Não, Pequim ninguém está entrando, né, cara? Tá difícil. Tá difícil. Cara, a questão do debate foi o seguinte, eu fiquei muito assustado quando fui convidado para o debate, porque é um campo hostil que o público do Vilela, ou seja, do podcast Inteligência Limitada, né? E eu não tinha noção que ia debater com uma pessoa que muitos elegem como a própria herdeira do Olavo de Carvalho, porque ela é o elemento catalisador de toda essa rede de extrema-direita que é ultra articulada nas redes sociais e que tem uma capacidade muito grande de influenciar as pessoas. Né? Então, você olha para o Instagram dela, por exemplo, 800 mil seguidores, tem um Twitter grande de 125 mil seguidores, e uma pessoa que se comunica muito bem. Né? Então, acho que o primeiro ponto que relevante dessa história foi que eu percebi o seguinte, né? Ou seja, eu não estou debatendo com alguém tipo o Biratan Iorio, que é o pai da escola austríaca no Brasil, que foi meu companheiro da UERJ, que é um grande amigo meu, inclusive, apesar de ser austríaco, tenho uma intimidade muito grande com ele, né? E perceber que está debatendo com uma pessoa que tem uma série de verdades prontas ali, em torno de frases feitas, né? E que não ia haver nenhuma grande discussão sobre conceitos, categorias, como funciona o socialismo, como funciona o capitalismo, ou seja, eu tinha que me preparar para um debate que, essencialmente, foi um debate mental, ou seja, eu tive que ter muita força mental para enfrentar um debate desse, né? Porque a agressividade que esse pessoal apresenta nas redes sociais, da forma e do jeito dela, ela conseguiu apresentar também durante o debate, né? Eu tive que ter o mínimo de habilidade, né? E pegar nos contrapés da vida, ou seja, mostrar para eles, por exemplo, que um marxista, né? Que para eles nós somos um bando de idiotas, no caso eu que sou marxista, um bando de idiotas e tal, fanáticos por uma ideia que é o comunismo, não sei o quê, que acabou com o mundo, que é uma ameaça real, é um mal, né? E sair de um campo da discussão do campo moral para discutir o que eles querem, o que eles gostam muito de discutir, que é o capitalismo, né?
Ou seja, Elias, me perdoa só um minutinho, eu trouxe aqui uma imagem, porque a gente tem que resumir em imagens como que a Renata participou desse debate. E aí eu vou até tirar vocês aqui, porque a gente tem que ver essa imagem. Infelizmente, eu vou projetar de outra maneira, mas nós vamos ver. Vai lá, Elias, continua. Não, eu me preparei para discutir capitalismo com ela, porque socialismo, por exemplo, eu não tenho como discutir. Eu sabia que não ia discutir modelo, a dinâmica soviética de acumulação, a dinâmica de socialismo de mercado, ou seja, como funcionam as empresas, o sistema de preços sobre o socialismo de chinês ou soviético, como que funciona, como que não era a destruição criativa no modelo soviético, como é no chinês. Essa parte não, foi ótima. Na hora que você falou, isso é Schumpeter básico. Então eu não tive como, eu sabia que não ia estar num debate desse nível, e ia estar debatendo com a pessoa que se comunica muito bem. Eu tenho problemas de comunicação, às vezes passa imperceptível, né? Porque aqui eu estou entre amigos. Uma coisa eu dando uma aula, dando uma conferência, participando de um debate com alguém que não é do nosso campo, né? Então, sim, eu tive que me preparar, evidentemente, tem toda uma preparação, né? E o sucesso, acho, André, nosso, não é meu, porque acho que é um time, nós somos um time de gente que pensa, não é meu negócio, né? Que se fosse o Wallace, você, por exemplo, teria sido até mais humilhante, eu acho, no caso, né? Mas o sucesso é o seguinte, é mostrar para esse pessoal que o que nós entendemos de capitalismo, meu amigo, entendeu? Coisa que eles não entendem, né? Eles têm um modelo pronto na cabeça deles de capitalismo que interessa aos rentistas, como interessava, como um certo tipo de capitalismo interessava aos rentiers da terra de Ricardo, né? E foi desmontar essa história, né? De livre mercado, liberdade econômica, ou seja, todos esses chavões que que no mundo real não existe, né? Eu acho que a grande estratégia foi demonstrar, olha, os grandes estados nacionais, os capitalismos que deram certo, com todo o perdão aos meus amigos marxistas, né? São países que têm mercado, que não sei nem se a lei do valor ela opera nesses lugares, porque os preços são cada vez mais políticos nesses lugares, né? Estados Unidos, Alemanha, a determinação dos preços é cada vez mais política, cada vez menos tendo como métrica a lei do valor. É uma tese que eu estou tentando elaborar sobre isso, né? Então, eu acho que foi esse o grande trunfo nosso no debate. Eu acho que outro grande trunfo foi, modéstia à parte, a humildade, né? Ou seja, ela me provocou no dia do debate, primeiro que ela me ignorou por muito tempo, no dia do debate mandou o pessoal anotar papel e caneta, porque ia debater com esse ser humano aí do vídeo, né? Ou seja, ela debochou de mim no dia do debate, né? Então, eu tive a ajuda da minha companheira, da Michelle, que eu agradeço publicamente aqui, para manter a calma, manter a serenidade, fora você e o Wallace, que só vocês sabem o quanto vocês me ajudaram, né? E é isso, e mostrar também que esse pessoal, não temos que ter medo dessa gente. Nós temos que ir para cima deles, ou seja, nós temos que chamá-los para o debate. Uma coisa é debater com o Samuel Pessoa, com o Marcos Lisboa, com a Simone De Bollio, a Mônica De Bollio. Outra coisa é você debater com esse pessoal que tem uma audiência impressionante e que influencia as pessoas, e que eles têm um problema muito sério, eles não debatem com contraditório. Eles se reúnem entre eles, ela, Ana Paula do Vôlei, Rodrigo Constantino, ou seja, aquele pessoal com 2 neurônios, vamos dizer assim, né? E fala para milhões de pessoas. E acho que o desafio do nosso campo hoje, nas redes sociais, é deixar de nos atacar, por exemplo, e fazemos como eles agem em bloco, né? E nós temos ideia, nós temos projetos, pensamos estrategicamente o país, nós não somos americanófilos como eles, ou seja, eu vi nas redes sociais deles hoje, todos eles com a bandeira do Brasil, etc, né? E no debate nosso lá, por exemplo, a Renata colocou os Estados Unidos como um exemplo de país construído a partir de grandes regras morais, né? Ou seja, é o fim do mundo, né? Sabe? Então, o Brasil está sendo dominado por esse tipo de gente. Eu quero muito agradecer aqui, para terminar essa fala inicial, o carinho das pessoas depois do debate, o abraço que recebi de muita gente, de pessoas que eu tenho visceral discordância, inclusive, do campo deles, inclusive, vieram me cumprimentar, cada um a seu jeito, né? E, por fim, o que acontece, André? Eu acho que vou repetir o que eu falei anteriormente, eu acho que nem a direita mais, vamos dizer assim, iluminista, vamos dizer assim, né? Aguenta mais essa gente, entendeu? Porque essa própria direita perdeu espaço para esse pessoal. Essa direita mais afeita a uma democracia liberal razoável e tal, a uma discussão mais de fundo sobre grandes questões, a começar pelo... Aliás, o Reinaldo Azevedo é uma figura que
expressa muito isso, né? Nem eles aguentam mais. E quando aparece alguém que ninguém conhece, um professor universitário, não sei o quê, que aceita o desafio de debater com uma pessoa dessa, no campo inimigo, e segundo a maioria das pessoas que assistiram o debate, derrota amplamente a figura, né? Eu acho que é algo a ser comemorado porque eles não são imbatíveis, né? Eu acho que nós temos que ocupar esses espaços, né? E nós, do Conexão Xangai, nós tivemos a coragem de sermos acadêmicos no sentido do trabalho intelectual, ou seja, somos pessoas, eu, o André e o Wallace, né? E o próprio Paulo Gala anteriormente, pessoas que publicam livros, pessoas que publicam papers em revistas nacionais e internacionais de relevo, ou seja, nós somos reconhecidos na área em que atuamos, cada um a seu jeito, né? Sabe? E ao mesmo tempo que nós decidimos cair para dentro no grande debate público sobre o futuro do Brasil. Então, acho que é um recado também para os nossos companheiros da universidade, que insiste em acreditar que vai mudar o Brasil fazendo rodar ideias entre eles, dentro da academia, né? Sem enfrentar o debate público, que é ultra necessário nos dias de hoje, né? Então eu acho, Elias, acho que o primeiro ponto foi algo que a gente conversou antes do debate, né? Que eu falei para você em nenhum momento subestimar, né, o desafio, porque eu sabia que o outro lado iria subestimar. Né? Eu conheço a Renata, eu estudei com ela, e ela via isso aqui. Né? Essa é a imagem que ela via. Então, quando ela olhou e disse assim, esse ser humano aí, era isso que ela estava se referindo. Né? Então, uma caricatura simplificada, um desmerecimento do seu trabalho como intelectual, e eu sabia que essa seria a maior fraqueza dela, porque ela de fato não foi preparada para o debate. Ela chegou ali com um conjunto de frases feitas que ela, né, regurgita normalmente nas redes, nas intervenções que ela faz na imprensa ou nos canais que dão, né, espaço ali para ela, ou como ghostwriter, né, de, né, determinados comentaristas que a gente já falou aqui e que ela está por trás disso. E eu achei que ela foi para lá assim, olha, vai ser muito simples desmontar o Elias, porque tudo que ela, inclusive, começa, né, a participação dela lá no Vilela, na entrevista, dizendo que você falou muita groselha, né? E ela até é bem agressiva, ela falou entre aspas aqui, né? Falou groselha pra caralho. Esse é o tom, gente, com que ela se referiu ao Elias, que era ali uma entidade abstrata para ela, uma figura representativa, né, disso aqui que eu coloquei, de tudo que ela entende por ser restrição de liberdade econômica, problemas que ela vê com o mundo, e ela então foi para o debate nesses termos. E você nunca deve confrontar um adversário, principalmente se você o considera, entre aspas, um inimigo ideológico, como ela parece, né, se colocar, dessa maneira. Então o Elias ali conseguiu navegar muito bem, conseguiu, de fato, acho que colocar pontos e mostrar muito claramente que o capitalismo que ela defende foi brilhante essa parte, Elias. É um capitalista, né, no mundo real. Então esse é o primeiro, né, a primeira provocação aqui nesse debate, mas eu queria ouvir o Wallace, porque eu, inclusive, já falei sobre isso, mas a gente não escutou o Wallace, né? Como que você viu, Wallace, toda essa repercussão, o debate? Como que foi para você? Teve estômago, assim? Como que foi? Cara, eu assisti uma parte, né, por causa do horário, e aí eu tinha que ir para a universidade, então eu vi depois o resto. Mas eu vi uma boa parte, né? E eu comentei com o Elias, logo quando terminou, a gente se falou por telefone, que era um acadêmico, um pesquisador, que a gente pode divergir, mas que tem conhecimento profundo sobre o que fala. Uma pessoa de senso comum, que arrota chavões, que arrota assertivas, sem nenhuma base de conhecimento. Como o pessoal costuma dizer, mais raso do que um pires. Entende? Mais raso. Por exemplo, fazer afirmações de que o Marx falou A ou B, sem nunca ter lido a obra do Marx, é de uma infantilidade, de uma irresponsabilidade, né, muito grande. Então, o que mais me impressionou nisso tudo é a arrogância da pessoa de poder reproduzir ideias, né, cristalizadas sem ter conhecimento nenhum, absolutamente nenhum, baseado em nota de rodapés ou apude de autores que ela lê, no máximo orelha de livro. Eu até brinquei que ela não passa de um intelectual de orelha de livro, cara. Aquilo ali é uma coisa surreal.
E aí, por que eu acho que o exercício que você, André, faz com o seu canal, as atividades, as inserções que o Elias tem hoje nas redes, são de extrema relevância, porque vocês quebram, né, e fazem um enfrentamento muito importante de pessoas que ganharam espaço nas redes sociais, reproduzindo o senso comum, com o ar de autoridade, sem ter conhecimento nenhum. Disseminando basicamente fake news. Disseminando basicamente, né, ignorância, senso comum, de forma irresponsável, e ganhando, inclusive ganhando fortunas com isso. E quando essas pessoas se debatem com um contraditório que tem fundamento absurdo, que é o caso do Elias, fica em evidência, né, com o que é que nós estamos vivendo, cara. Então foi muito importante, para além de mostrar, né, como que uma pessoa ela faz uma crítica e nem conhece o Alexander Hamilton, mas ela assistiu o musical, né, um dos principais nomes da formação econômica dos Estados Unidos. Cara, seria a mesma coisa se você disser assim, olha, eu não conheço o Celso Furtado, mas eu já ouvi falar, eu já assisti lá o documentário sobre o Celso Furtado. Celso Furtado, vocês queiram ou não, para entender o processo de um debate de formação econômica da economia brasileira, concordando com o Celso Furtado ou não, você tem que ler. Com Caio Prado, o Sérgio Buarque de Holanda, o Celso Furtado. A pessoa, ela não leu, mas ela viu o musical sobre Alexander Hamilton, que está na mesma proporção ali para o Friedrich List na Alemanha. E possivelmente ela nunca ouviu falar também. Né? Possivelmente ela nunca ouviu falar, mas ela acha a Alemanha um país muito bonito. Então eu acho que a função que o Elias exerceu ali foi de extrema relevância. Foi muito importante. E a minha reação, cara, no primeiro momento eu falei com o Elias assim, meio que assustado, quando eu falei, André, de verdade, o Elias pode falar sobre isso. Quando eu falei com ele, eu fiquei assustado, eu falei assim, cara, que é isso? Essa pessoa que as pessoas seguem, acham que essa pessoa é uma representante de ideias, eu juro que eu nunca tinha ouvido a Renata Barreto falar, eu confesso, eu falei com vocês isso, quando vocês falaram, olha, vai ter um debate importante, eu falei, eu não sei quem é, aí eu fui ver quem que era. Então, eu fiquei assustado, porque eu esperava, pelo menos um nível intelectual, né, o suficiente para debater com qualidade, e não aquilo ali. Né? Talvez se eu ensinar meu filho de 4 anos, a gente consiga equilibrar o debate entre ela e o meu filho de 4 anos, cara. Né? Mais um tempinho aí eu posso preparar meu filho para esse tipo de debate, entendeu? Porque foi uma coisa deprimente. Eu só quero que vocês parem, mas peraí, Wallace. Eu quero só que as pessoas parem para pensar o que é ser educado pelo Wallace. Imagina como esse menino vai crescer. Imagina ser educado pelo Wallace Pistola. Elias, imagina isso. Vai dar trabalho para os liberais, esse menino. Vai. Eu não sei se o Wallace teria paciência que eu tive, não, cara. Tô dando real aqui, cara. Era esse ponto que eu ia chegar. O Elias foi de uma generosidade, de paciência, cara, extraordinário. E a gente conhece muitas pessoas em comuns, né, do nosso campo, que o parabenizaram muito pela paciência, porque essas pessoas também não teriam. Então, o Elias foi extremamente, né, paciente, generoso com ela, coisa que ela não foi com o Elias. Né? Ela precedeu o debate tentando humilhar o Elias, ignorando o Elias, e o Elias foi, ao longo de 3 horas e meia, extremamente generoso com ela. E aí, para a surpresa dela, muita gente viu. E pessoas com um alcance nas redes sociais muito grande, como o Reinaldo de Azevedo, como o Gregório Duvier, que reproduziram de forma assustada, mas ao mesmo tempo prazerosa, ver uma pessoa ignorante que reproduz ideias. Né? E aí, veja, cara, isso é importante, desculpa. Ela é o tipo de pessoa que dá suporte ao bolsonarismo. A gente não pode esquecer disso. Ela é bolsonarista. Ela dissemina fake news. É esse tipo de gente que reproduz senso comum sobre as contribuições do Paulo Freire para a educação, um dos maiores educadores do mundo, reconhecido no mundo inteiro, mas que no Brasil o bolsonarismo faz um trabalho de destruição de imagem da contribuição do Paulo Freire. E a Renata Barreto é uma dessas pessoas.
Então ela é uma típica bolsonarista, ignorante, extremamente ignorante em todos os sentidos. Ela é ignorante. Arrogante e uma vira-lata do ponto de vista de complexo, porque acha tudo bonito nos Estados Unidos e acha tudo uma merda no Brasil. E não conhece o Brasil. Portanto, Elias, e você também, André, porque você sempre faz isso no seu canal, é importante a gente frisar isso, é só pegar os reacts que você faz. Então, vocês já fiz dela, inclusive, tem 2 dela. Tem 2. Entendeu? Vocês fazem um trabalho. É isso. Vocês fazem um trabalho genial, cara, que é desconstrução e que mostra que essa extrema-direita no Brasil, para além, né, de defender e ser contra a democracia, ser contra os interesses do país, é ignorante. Não conhece, nunca leu, nunca estudou. O máximo que faz é ler orelha de livro para reproduzir apude ideias completamente equivocadas, fake news, e fazer fortunas com isso. Fazem fortunas com isso. Aí eu só queria lembrar de outra coisa, André, me permita, rápido. Deixa eu só comentar um negócio aqui que é importante, olha, eu já te devolvo a palavra. As pessoas estão dizendo aqui que na bolha dela, o pessoal está dizendo que ela mandou super bem, que ela destruiu o Elias, que não sei o quê. Pessoal, entenda o seguinte, aquele debate foi um debate entre um cara que estava olhando o planeta Terra, olhando as formações sociais e econômicas do planeta Terra, e uma pessoa que estava falando de um romance fictício na cabeça dela. É evidente, se você vai discutir planeta Terra com uma pessoa que na cabeça dela o planeta Terra é aquilo que ocorre no Game of Thrones, é o que ocorre no Harry Potter, não vai rolar, porque no Harry Potter tem magia, tem fantasia, tem dragão, tem um monte de... O Elias não estava debatendo com uma pessoa que estava falando da realidade, estava falando de pressuposições heróicas sobre o comportamento de mecanismos sociais como o mercado. Não era a mesma realidade. Eu acho que o Elias, ele frisou isso várias vezes. Olha, você não está falando da vida real. Você está falando de uma fantasia. O liberal trabalha com uma fantasia. E esse é o ponto-chave. Então é evidente que quem está lá assistindo vai olhar para aquilo, né? Quem já está na seita, quem acredita nesse mundo paralelo fantasioso, vai achar que ela nadou de braçada. Porque vai falar, não, ela reproduziu aquilo que eu estou acostumado a ouvir, ele não conseguiu desmontar. Tudo que ele fez foi tentar fazer pegadinhas, né, Elias? O pessoal que acha que faz pegadinha. E aí, com isso, tentou desestabilizá-la e tal. Mas, sinceramente, né, gente, foi um debate ali que teve uma tentativa, né, de colocar ideias, de vender ideias. Inclusive, ela vende o curso dela, ela começa falando do curso dela. Né, e o Elias foi lá para tratar da realidade, do jeito que ele a vê, com as limitações, com as questões, né, que envolvem o aparato analítico, mas ele foi lá para tratar da realidade, de corpo aberto, com muita calma, né, Elias? Porque você sabia que ia ser um jogo mental. O Elias foi no judô ali, né, gente? Usando a força do oponente contra ele mesmo. Então vai lá, Wallace, continua. Tem uma parte que eu estava fazendo a propaganda no meu livro, né? E ela tentou me ironizar, dizendo o seguinte, olha, se você é comunista, você não deveria vender, deveria dar o livro. Eu falei, olha, o mercado ele antecede o capitalismo, porque ele é uma categoria histórica, e vai continuar existindo depois do socialismo, durante o socialismo. Ela não sabe nem categoria histórica, cara. Quando você falou categoria histórica, ela até hoje está tentando procurar saber o que é isso. Não. E o silêncio, quando o Elias virou assim, o mercado é uma categoria histórica. Silêncio, assim. Todo mundo estava assimilando o que significava aquilo. Eu queria só comentar, André, porque assim, veja, a Renata Barreto é um tipo de liberal da extrema-direita, extremamente limitado intelectualmente, que ganhou espaço nas redes sociais, mas não tem espaço na grande imprensa. Você nunca viu entrevista dessa pessoa? Tem, Wallace. Ela era debatedora na CNN. Ela participava, ela substituiu o Caio Coppola na CNN. Não, ela tem inserção na grande imprensa, mas não é muita, mas ela tem inserção na grande imprensa. Ela começou a se catapultar em cima da grande imprensa e aí criou esse nicho muito particular em que ela nutria uma bolha em que ela fica reproduzindo, né, o credo ali, né, aquela missa que ela faz, a litania que ela faz sempre. Mas ela tem sim alguma inserção na grande imprensa. Infelizmente, ela começou com a CNN e tem um espaço cativo ali na Jovem Pan. Mas o que eu quero... Então, beleza, mas a questão é, ela não tem espaço para ser levada a sério como a representante de uma agenda econômica. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Zena Latifi tem, cara. Então você tem uma parcela de liberais que também vivem no mundo paralelo, que tem.
que toda semana tem espaço para dar entrevista na Globo News, no Jornal o Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, para reproduzir as mesmas ideias, mesmo que o Brasil esteja distante das ideias que elas defendem. Eu vou pegar a última entrevista da Zena Latif no jornal O Globo. Ela falou que o que faltava ao Brasil era um processo de estímulo ao empreendedorismo, porque o pobre tem baixa estima. Então, era só resolver o problema da baixa estima do pobre para o pobre empreender. E assim se resolveria a problemática do desemprego. A Zena Latif reproduziu isso no jornal O Globo e ela não é confrontada. Ela não é confrontada. Nessa mesma entrevista, a Zena Latif a jornalista pergunta assim ao jornalista, não estou lembrado agora se foi um homem ou uma mulher que fez a entrevista com a Zena Latif, tá? O que a senhora acha sobre os estímulos de política de inovação que estão sendo dados ao mundo? Ela fala assim, o benefício estatal, a inovação é um veneno, destrói o mundo. Meu caro, a inovação, historicamente, ela é subsidiada e incentivada pelo Estado. E o mundo ele é movido por inovações tecnológicas, por transformações tecnológicas. Vamos pegar 2 casos mais recentes, né, que têm ganhado extremamente evidência nas nossas vidas. Primeiro, a vacina da Covid, que 72% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo foi feito com fundos públicos. 72%. Setor de semicondutores, chips, que todos nós dependemos, em alguns países chegam a subsidiar 40% da inovação no setor de semicondutores. Aí a pergunta é uma bomba atômica, ela é um veneno para quem? Então, essa pessoa, a Zena Latif, é levada a sério, André. Era isso que eu queria dizer. Porque a Renata Barreto, ela não é levada a sério no sentido de propor uma agenda econômica ou de representar um governo sério. Porque o Bolsonaro não é um governo sério. Ela representa essa extrema-direita, representa o Bolsonaro, ela está no mesmo campo do Paulo Guedes. Né? A diferença é que o Paulo Guedes está no governo, é um ministro, e reproduz essas baboseiras enquanto ministro de Estado. Ela é uma militante da extrema-direita com espaço nas redes sociais e que teve espaço em um canal também que representa ideias da extrema-direita, que é a Jovem Pan e a CNN. A Zena Latif, não, cara. A Zena Latif, ela tem espaço em todos os grandes meios de comunicação como representante de uma agenda econômica e, inclusive, que poderia muito bem ser uma ministra da economia para o país, aplaudida pela grande imprensa. E veja que ela falou isso, a entrevista dela foi um dia anterior ao dia que o Ciro Gomes participou de um debate ou de um evento que o Flávio Rocha, dono da Riachuelo, estava e disse que a vacina tinha sido financiada pelo setor privado. Então, é esse o mundo dos liberais, cara. É um mundo completamente, como você falou, André, distante da realidade. Esse pessoal vive num mundo paralelo e nega a realidade para defender uma agenda que não tem compatibilidade com o mundo real, que ignora o mundo real. Então, quando a gente estabelece o debate com essas pessoas, é um debate entre o mundo idílico dos livros de introdução à economia, em que eles trabalham com a perspectiva de concorrência perfeita, como se tudo fosse, né, dar certo, sempre tender ao equilíbrio com o mundo real. Extremamente complexo, dinâmico, e que não condiz com essa realidade o que eles trazem para as reflexões e proposições de políticas econômicas. Então, cara, eu acho que, para concluir, desculpa ter me prolongado nessa fala. Não, deixa eu só falar, Elias, Wallace, só uma coisa aqui que o pessoal está perguntando. Ela não fez FEA, gente, ela fez PUC São Paulo, ela era um pouco mais nova que eu, em termos ali dos anos, e ela se formou pouco tempo depois de mim. Então ela fez PUC São Paulo, ela teve aula de economia política, ela travou contato em alguma medida ali com o capital, porque a gente tinha, se eu não me engano, 1 ou 2 semestres de economia política, até mais, a depender das eletivas que a gente escolhia. Então, assim, não foi falta de acesso, Mas eu já também notei em várias situações que quando a pessoa lê escola austríaca, e eu falo isso por experiência, porque eu fiz o meu mestrado em escola austríaca, quando você começa a ler escola austríaca, parece que você entra num portal em que você esquece tudo o que você leu antes. Pelo menos ali, se você ficar muito deslumbrado com aquilo, você entra fácil e é difícil você retornar. Como eu li Celso Furtado, como eu li Keynes,
3 vezes no original, inclusive, viu? Em homenagem a Paulo Guedes aqui. Li Keynes, li Marx, estudei antropologia econômica, estudei sociologia econômica, eu estava razoavelmente vacinado. Então, quando eu fui estudar escola austríaca, meu orientador era marxista, e ele ia me ajudando ali a não cair no canto da sereia, que é efetivamente essa teoria. É muito mais fácil você acreditar em algo que você acredita, que você entende, do que você tentar entender algo que é complicado. Então, muitas vezes as pessoas confundem algo que é a realidade, ou seja, algo que é, vamos dizer, verossímil, que se aproxima de uma caracterização adequada da realidade, com aquilo que elas conseguem entender. Porque se você não entende algo, todos os efeitos sobre autoestima começam a te dizer, não, isso aqui dá muito trabalho. Imagina, o Elias está há 20 e tantos anos tentando entender China. Imagina o que é a autoestima dessa pessoa. Assim, quando ele acha que ele está começando a entender, a realidade vai lá, muda e exige um novo esforço analítico para tentar compreender aquela formação econômica e social. E assim vai. Então, a escola austríaca ela tem esse poder, e é por isso que ela consegue, eu acho que, arregimentar muitos jovens para ela, porque ela oferece uma leitura da realidade que é simples, convicta, muito assertiva, e que parece oferecer uma resolução para os problemas do capitalismo, que são resoluções, vamos dizer, facilmente embaláveis numa agenda econômica. Não é à toa que o Partido Novo ele tem essa inserção, né, nas redes sociais, muito no plano do discurso. Mas a gente viu, conseguiu ganhar um estado como Minas Gerais e está aí com chance de ser reeleito. Então a gente está falando de um discurso econômico que ele é muito magnético. E agora, o que é problemático para a gente é como que esse discurso magnético consegue ganhar tanta atenção num país como o nosso. E eu acho que o debate, né, que ocorreu ali, eu acho que nem foi muito debate, assim, porque chegou uma hora que ela estava mais perguntando, quase que tirando dúvidas, e eu falo isso sem pejoração nenhuma, porque eu não estava assistindo ao vivo, eu estava numa outra palestra. Então, quando eu terminei, já era 10 e meia, eu entrei no canal do Inteligência Limitada e estava a Renata perguntando para o Elias. Eu falei, se ela está perguntando é porque o Elias já conseguiu ali, né, estabelecer um pouco a diferença dele sobre se é ou não um debate, porque para mim aquilo lá não estava mais sendo um debate. Então, notem que a gente tem um trabalho aqui, né, e muita gente está colocando aqui no chat, que os acadêmicos têm que virar influencers, né, tem que virar influenciadores e vir para o terreno, para o debate, e eu acho que tem que acontecer mesmo. Mas tem também que acontecer isso que o Elias falou, que é um pouco esse reforço da nossa base, é reforço de quem está nos acompanhando. Porque eles atuam em bloco unido, eles vão de maneira muito sólida, eles evitam ficar brigando entre eles em público, vez por outra ocorre, é claro, mas em geral eles vão de maneira muito unida. Você viu, né, Elias, quando toda a quantidade de pessoas que está na plataforma dela. São pessoas que são proeminentes dentro da área dela, que têm uma inserção muito profunda e conseguem mobilizar muitos recursos. Tem muito dinheiro por trás ali, a gente ainda não sabe exatamente quanto, né, porque nada disso é muito transparente, mas certamente isso não é apenas pela força do argumento dela, nem pela estética que ela impõe nas aulas dela ou nos vídeos dela. Tem dinheiro pesado ali atrás. E aí quem me colocou aqui, você não vai debater com o Bruno Perini? Eu posso ir lá conversar com ele. Ele me convidou para ir conversar depois que eu fiz os reacts em cima dos vídeos dele, inclusive um deles é com a Renata. Ele até me convidou, ele falou, olha, eu vou te levar lá no meu canal, quero levar pessoas com visão diferente. Eu falei, claro, sem nenhum problema. Mas cá entre nós, eu não acho que é bom para o modelo de negócios deles. Né? Por que ele vai levar alguém que vai questionar aquilo que ele defende, né, na forma ali de uma filosofia de vida, né, para as pessoas comprarem aquele estilo de vida? E foi isso que o Elias fez. O Elias chegou lá e falou assim, isso aí que você vende empacotado, pelo menos no meu campo de estudo, não tem fundamento. Pode ser que você mobilize as pessoas, mexa com os impulsos delas, com as fantasias, com aquilo que elas aspiram ser, e você consegue mobilizá-las e vender toda uma visão de mundo, mas se você for olhar para a realidade, isso aí não se sustenta. E a força disso é muito grande. Ela perdeu pelo menos 50 mil seguidores no Instagram. Eu não vou falar 100 porque não tenho certeza, mas acho que perdeu 100, mas não posso estar enganado. Mas 50 mil, ou seja, é uma sangria que ela teve, né? Depois do debate, né? Muito grande. Então, cara,
Wallace, então assim, existe o campo da Zaina Latif, existe o campo de atuação desses economistas que têm maior proeminência na grande imprensa, mas ela faz esse papel intermediário de uma mensagem que eu acho que é bem diferente disso que a gente ouve de Zaina Latif, de Samuel Pessoa, Marcos Lisboa, que tem uma elaboração analítica maior, mas ela faz essa mensagem chegar num público muito mais amplo, na minha visão, do que esses economistas que você citou conseguem acessar. Então, é um trabalho, ela distorce muitas vezes a mensagem, porque ela é muito mais simplificada, né, do que aquilo que a gente lê, e acho que isso é efetivamente algo que a gente tem que confrontar. Simplificada foi bom, viu, André? Você é muito generoso. É uma forma mais simplificada daquela revolução. Muito bom. Cara, só pra... Porque assim, eu primeiro fui da reação do susto, quando eu assisti. Eu fiquei assistindo, eu fiquei meio inerte, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso. Mas depois, cara, que eu fui vendo os recortes, eu comecei a rir muito, entendeu? Porque ficou engraçado. Ficou engraçado, cara. Tem um camarada que fez, eu acho que é o André, o nome dele, que fez uns recortes muito bacanas. Andrade. E jogou no Andrade. E aquilo ali, cara, eu passei a semana vendo aqueles vídeos. Porque eu ficava rindo, cara. E tem alguns recortes, cara, que fizeram em estilo musical, entendeu? Então ficou muito bom os recortes, cara. Ficaram muito bons. Então, assim, eu fui do susto para o riso, cara, daquela situação, né? Então, assim, mais uma vez, cara, eu quero enfatizar isso. Eu acho que o trabalho que o Elias está fazendo, que você faz, André, né? Porque isso despende tempo, energia, né? Desgaste. Cara, é muito importante. Muito, muito importante. Eu parabenizo muito vocês por isso, né? Para mim, e sabe o que é engraçado? Eu recebi várias mensagens de colegas, professores, que não têm redes sociais, mas que chegaram a eles. Isso, todo vídeos. Mundo, tá chegando a eles, exatamente. Esses vídeos chegaram. Então, assim, mesmo. Exatamente, cara. E eles muito felizes, assim, né, com o que foi feito. Então, cara, muito bom mesmo. Parabenizo muito vocês. Então vamos lá, a gente tem muitas outras coisas aqui para a gente discutir. Eu acho que a gente deveria rapidamente tocar no ponto que foi uma frustração. Eu não entendi tanto a surpresa com o rechaço, né, que teve lá no Chile, com a proposta da Constituinte, e eu acho que a gente precisaria tocar naquilo. Evidentemente ninguém aqui é especialista na história chilena, na economia chilena, mas eu acho que dá para a gente analisar, né, esse fenômeno que aconteceu lá a partir da nossa perspectiva aqui de desenvolvimento. O Elias, ele chegou a fazer um fio. Acho que seria legal, Elias, você dar uma passada, uma pincelada, né, em como você viu esse processo, e a gente explora a partir daí. André, eu acho que primeiro que eu não deixei bem claro no fio, que eu não sou um especialista em Chile, então, mas eu tinha alguma visão geral do que representa, vamos dizer assim, uma certa esquerda que confronta o que nós chamamos de esquerda tradicional, que são os partidos comunistas, que o próprio PT é tido como esquerda tradicional, né? E tem essa esquerda nova que surge com muita força aqui na América Latina. Não vou citar aqui nenhum partido aqui no Brasil que faça parte, não é o caso, né? E que vem alcançando o poder em alguns lugares, né? Aliás, só alcançou no Chile, na Grécia, se não me engano, com o Syriza, né? Deu no que deu. E aqui na América Latina, por exemplo, tem um movimento com o Hugo Chávez e o Evo Morales. Eles não são partidos comunistas, vamos dizer assim, mas tem a centralidade da questão nacional na agenda política dele, agenda política e estratégica deles, né? O que os diferencia muito, né? E tem muita proximidade com a experiência cubana, ou seja, tanto a Venezuela quanto a Bolívia são experiências que bebem muito da experiência cubana. Enquanto que essa chamada New Left, por exemplo, ela pouca importância dá para a centralidade da questão nacional, ou seja, para a luta anti-imperialista como algo central e fundamental do processo histórico, da quadra histórica que nós vivemos, e trabalham com dentro do campo de costumes no geral, ou seja, não que eu seja contra pautas civilizatórias, muito pelo contrário, eu acho que elas são fundamentais, mas você não pode ir para o enfrentamento, uma realidade onde a direita ela junta duas coisas no Chile. Ela tem um grau de sofisticação
e ela é ultra organizada, né? Ou seja, e não tem como você enfrentar uma direita dessa com pautas difusas, né? Ou seja, as pautas, por exemplo, que eram debatidas na Constituição, por exemplo, ou seja, a pauta econômica tinha uma pauta em que eles tinham compromisso com a responsabilidade fiscal. Isso seria, vamos dizer assim, uma seção assim à direita, né? Ao mesmo tempo que eles propunham uma política industrial para o lítio, né? Nacionalista, etc., né? Mas o que ficou, por exemplo, para as massas do povo chilena, que são influenciadas muito por fake news e muito por estereótipos, né? A questão do aborto, por exemplo, ou seja, eu não sei particularmente, sou favorável ao aborto, evidentemente, né? Mas eu não sei o que está na cabeça das pessoas da esquerda em querer pautar esse tipo de debate para pessoas, vamos dizer assim, num país que é ultracatólico como o Chile, ou seja, colocar essa questão do aborto e o país ultracatólico como o Chile, colocar isso como uma questão fundamental, né, uma questão central em um país conservador, e a questão do Estado plurinacional. Né? Ou seja, a direita usou isso assim muito bem no Chile, ou seja, essa questão olha, os índios vão tomar conta do Brasil, vão tomar conta do país, né? Essa Constituição é uma Constituição comunista, porque prevê direito ao aborto, ou seja, eles exploraram a incapacidade da esquerda chilena em ter um alvo central. E qual que seria o alvo central, na minha opinião? O neoliberalismo. Né? Ou seja, a pauta econômica, não é porque nós trabalhamos com economia, ela tinha que ser o tempo inteiro o centro do debate, né? E não se deixar levar pelo que a direita tem feito muito bem na América Latina e no Brasil em particular durante muito tempo, que é o quê? Que é escolher a música e chamar a esquerda para dançar. O Bolsonaro, durante muito tempo, ele se utilizou de um mecanismo seguinte: eu vou chamar a esquerda para o meu campo de batalha, que é a pauta de costumes. E nesse campo nós perdemos. E, aliás, é uma orientação do Bannon. E a direita chilena fez isso, fez a mesma coisa, e a esquerda chilena caiu muito facilmente escorregou muito facilmente nessa casca de banana. Então, por exemplo, se você for ler a Constituição chilena, eu li, né? Parece um paper acadêmico, André. Parece um paper acadêmico, ou seja, isso não tem condições, isso é política. E aí vem um pouco sobre a trajetória dessa New Left, que eu chamo, né? Que é essa nova esquerda, que ela também cresce muito, evidentemente. Existem as contradições de cada formação econômica, de cada país, e que leva à imersão dessas forças políticas, mas também eles navegam muito na negação da política. Né? Ou seja, eles veem a política de forma muito pequeno-burguesa, diferente dos comunistas, né? Que o nosso campo de zona de conforto dos comunistas é a política, é a grande política, é a negociação, ou seja, até porque nós temos uma coisa chamada correlação de forças, né? E eles trabalham muito mal com isso, eles são negacionistas da política em grande medida, né? Então isso é uma questão que é muito complicada, né? Ou seja, nós somos superiores intelectualmente, superiores moralmente, nós somos contra a corrupção, nós somos... os nossos valores são superiores, e por isso nós temos o direito de fazer engolir, colocar goela abaixo esses valores na goela abaixo do povo, ou seja, e aí o que acontece, meu amigo, é desastre, né? Aquela coisa que o Karl Marx falava muito bem, duas coisas que o Marx falava. Primeiro, não dá para ficar brincando de mudança de regime, ou seja, eu vejo toda hora as pessoas no Twitter falando de revolução, ou seja, não leram Hegel e não percebem que as coisas são feitas a partir de mediações. Então, entre a eleição, uma eleição, por exemplo, e a Revolução Socialista, existem várias mediações, né? E acho que o Marx falava isso muito bem, não brinque com essa coisa de mudança de regime. E também o seguinte, onde você quiser implantar relações de produção, onde não existem forças produtivas suficientemente desenvolvidas, o que vem depois daquilo é uma reação muito grande. É o que acontece num país como o Chile, por exemplo, onde você quer pautar o aborto, ou seja, que é um tipo de relação social de países avançados, vamos dizer assim, em um país onde as forças produtivas não alcançam e não aguentam esse tipo de relação de produção. Ou seja, o grau de subjetividade na sociedade ele é síntese da contradição entre forças produtivas e relações de produção. Em outras palavras, simplificando, nós estamos na América Latina, nós não estamos na Dinamarca. Ou seja, aqui o nível da nossa subjetividade não alcança ainda certas pautas. E eu acho que, para terminar um pouco essa minha análise do Chile,
que aí eu tenho muitas discussões com as pessoas do meu campo político, né? Que é um pouco essa pauta, porque nós falamos aqui da direita bolsonarista, que não sei o quê, que pauta debate pela direita, que influencia pessoas, mas na esquerda existe também um outro fenômeno, que é o fenômeno das fundações, como a Fundação Ford, e principalmente a Fundação Open Society, que eles estão conseguindo reescrever o que é ser de esquerda e de direita no mundo. Então, ser de esquerda, por exemplo, para esse pessoal que a Open Society influencia absurdamente, não é pouco não, é o quê? É pura e simples defesa dos direitos civis, é ser contra as ditaduras, ou seja, eles fazem aquela regressão que o Hegel supera da dicotomia entre liberdade real e liberdade formal, eles voltam a essa discussão, ou seja, quem é a favor de regime autoritário como a China, Cuba, Venezuela, é de direita, nós somos progressistas, ou seja, então a Open Society consegue formar, vamos dizer assim, reescrever o que é ser de esquerda, e reescrever o que é ser de esquerda passa por duas coisas nesse caso. Não lutar contra o neoliberalismo e não colocar o centro da luta contra o neoliberalismo como o fundamental e a centralidade da questão nacional. O que significa isso? Ou seja, um país para dar comida, pão, casa para as pessoas, ele precisa ter soberania nacional. Caso contrário, é impossível haver transformação de fundo na sociedade. E essa esquerda não tem esse alcance. Aliás, a esquerda tradicional ela ficou muito famosa por ser uma esquerda nacionalista, né? Então, o Chile é um pouco isso, na minha opinião, né? Eu colocaria isso, Elias, de uma forma talvez mais metafórica, que é assim, imaginar que a luta política lá no Chile, se a gente pegar uma árvore, né, você sempre fala assim, eu sou radical porque eu vou na raiz das questões, né? Então a gente está falando do sistema capitalista, né, que eu acho que você chama de meta-moda de produção no seu livro, a gente está falando, né, daquilo que é a totalidade de como o sistema funciona. Tem o tronco, que na minha visão seria a questão nacional, e aí você vai ter as folhas, que são essa multiplicidade de questões de pautas associadas a grupos mais recortados de maneira mais granular. Então, se você trava um embate nas folhas, é evidente que as diferenças vão ficar muito mais claras, você vai distanciar os grupos e vai ficar difícil de fazer coalizões que enfrentem isso. E acho que a questão no Chile ali era atacar a partir do tronco, né, porque a gente não estava nem considerando o ataque mais profundo à questão das multinacionais que comandam ali grande parte da produção extrativista no país, que tem um papel importante em direcionar a atividade econômica, era mais a questão nacional de melhorar demandas sociais concretas, materiais, que estavam postas, e que, por sua vez, afetam todos esses grupos que estão demarcados de maneira mais granular. Então, ao atacar essas dimensões mais, vamos dizer, periféricas, ou, né, que estão mais na epiderme ali da sociedade, ficou difícil, efetivamente, e eu acho que a direita conseguiu manipular, vamos dizer assim, instrumentalizar essas pautas de forma a inibir a população chilena a aprovar essa Constituição. Wallace, você tem aí alguma observação? Cara, eu não conheço a realidade chilena, né? Não estudo o Chile para ter um conhecimento profundo, mas a impressão que eu tenho é uma impressão, e convergindo com o que o Elias está colocando, e ao mesmo tempo, como que a gente está vivendo o Brasil, né? E não só no Brasil, cara, né? Aqui na Coreia também, as pautas de valores, né, e de questões como o aborto, né, a questão dos direitos das minorias, tudo isso tem sido colocado no centro de debates, e como isso tem sido enfrentado numa perspectiva de valores que impedem uma discussão mais aprofundada de transformações mais profundas, que é de ordem sistêmica, que é de ordem estrutural, né? Isso limita muito o debate. Isso limita, inclusive, uma proposta de transformação mais relevante numa perspectiva econômica que é usada pela direita. Ela é instrumentalizada pela direita. Eu acho que a gente vive hoje isso no Brasil, entendeu? E aí o que o Elias colocou, e eu concordo, é essa questão das intermediações políticas, das relações políticas, de você fazer o enfrentamento de proposição de uma agenda sem as intermediações políticas, acaba resultando no que aconteceu no Chile, né? E aí eu acho que é o importante para que a gente pense o Brasil, né? Porque a gente vive um cenário, de certa forma, similar nesse debate. A eleição, hoje, no Brasil, ela passa por esse tipo de enfrentamento, né?
em que as pautas de costumes, de valores, ela tem sido colocada como elemento fundamental, obstruindo um debate com maior profundidade em relação às pautas econômicas, de transformação da agenda econômica. Não à toa que, numa perspectiva de proposição econômica, alguns elementos eles são cristalizados como intocáveis. E há uma tentativa constante de proteger essa agenda e cooptar qualquer que seja uma proposta de caráter mais progressista, né, de impedir esses avanços, de colocar como uma ameaça para a economia, de ameaça para o país. Então, eu acho que é uma lição para a gente. Então, já que você tocou nesse ponto, vamos então falar de Brasil. Estamos hoje, então, aqui, né, no bicentenário da independência, e eu acho que seria legal a gente fazer uma reflexão sobre o que significa isso, porque existem várias camadas e nuances, né, para essa discussão. O bolsonarismo, como já foi feito no Sesc Centenário, lá em 1972, tenta capturar a simbologia, vamos dizer, cultural, né, desse fenômeno da independência, trazendo, inclusive, né, o coração de Dom Pedro I para cá, fazendo toda essa balbúrdia, gastando dinheiro, né, do erário para fazer uma manifestação que acabou sendo um comício, né, e já há pessoas dizendo que foi ilegal o que ele fez hoje, porque não foi um ato de Estado, foi um ato da campanha dele, e o bolsonarismo está tentando capturar a simbologia cultural disso, né, expressão cultural disso. Eu trouxe aqui uma imagem para compartilhar para a gente ver, né, de como existe essa tentativa de regresso simbólico, né? Então seria aqui a imagem, né, do Bolsonaro como grande líder militar sobre um cavalo, né, tentando copiar de certa maneira a imagem ali de Dom Pedro. Então toda a questão de trazer o coração de Dom Pedro para cá representa um pouco, né, essa tentativa. Só que também existem várias outras camadas. E eu quero também compartilhar aqui uma foto aqui, um meme que está já circulando nas redes, que eu acho que retrata muito bem, isso ocorreu hoje, durante as manifestações, e são aquelas capturas, né, que os fotógrafos são impressionantemente perspicazes para captar, que não é a primeira vez que ocorre aqui no Brasil pós-2013, né, mas que aqui a gente vê, né, as pessoas ali indo participar do evento, né, na sua Harley Davidson, com todos os símbolos, né, da classe média alta, classe média, né, vira-lata, consumista, que reproduz, como o Furtado dizia, os padrões de consumo do centro, e o pessoal ali no ônibus, né, no transporte coletivo, não individualizado, alguns até mais exasperados ali, fazendo sinais, né, muito assertivos contra a galera que está passando ali. E eu acho que esse é o retrato do que hoje a gente está vendo no Brasil, né, um retrato em miniatura, uma simplificação, obviamente, imagética para o que a gente está vivendo. Então, vamos lá, Wallace. Quais são, na sua visão, as pendências e carências para a gente efetivamente dizer que o Brasil é independente? Então, o que significa isso para você quando você pensa em independência e como que você vê essas nuances a partir, né, da comemoração do dia de hoje? Cara, antes de tudo, eu acho que a gente não pode abdicar de comemorar essa data. Eu acho um equívoco, um erro muito grande das pessoas partirem da ideia de que a gente não tem que comemorar porque a gente não tem independência nenhuma, a gente é submisso, não. Porque a independência ela foi um processo histórico construído, precedido por várias lutas populares, dos escravos, dos indígenas, dos povos originários. Né? A Conjuração Baiana, por exemplo, de 1798, é um exemplo disso, cara. Foi uma revolta de base popular, entendeu? Do povo brasileiro. Então, a gente não pode abdicar de comemorar, de celebrar, e nem deixar de ser cooptada, e nem aceitar ela ser cooptada pela extrema-direita, de forma irresponsável, uma extrema-direita, né, contraditória na sua origem, porque é uma extrema-direita com um complexo de vira-lata absurda, que comemora a independência do Brasil beijando a bandeira dos Estados Unidos. Portanto, a gente precisa se apoderar dessa data
assumir essa data como uma data histórica, um momento histórico, que é um processo histórico de construção pela luta da independência, tanto do ponto de vista político, como também do ponto de vista econômico, André. Você vai lembrar, eu conversei contigo logo quando eu cheguei aqui na Coreia, que vai ter um evento do COBRAS. O COBRAS é um instituto de relações entre Brasil e Coreia, que eles queriam fazer uma celebração dos 200 anos de independência aqui. Né? E aí a gente conversando, você fez assim, cara, por que você não faz um evento com o pessoal da independência política para a independência econômica? Né? Porque são processos construídos historicamente. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa construir historicamente esse processo através de projetos, André. Né? A eleição está aí, e mais do que tudo, o que nós precisaríamos estar discutindo agora, nessa data, é quais são os projetos, quais são as proposições de governo que nós temos diante de um processo eleitoral, porque, veja, os 200 anos da independência, ele cai justamente em um ano de eleição. Um ano vital, um momento vital para a nossa história. Portanto, nós deveríamos estar comemorando, celebrando esse momento histórico, esse momento importante, e que foi precedido por lutas populares, por nosso povo, para pensar o que nos falta para superar a condição de um país periférico, para superar a condição de um país que não conseguiu superar a sua condição de subdesenvolvimento. E aí, pegando um pouco aqui do que a Tavares sempre fala, pensando o projeto para a gente realizar o sonho do Furtado, de tornar um país com a riqueza que nós temos, André, uma coisa que você sempre chama atenção, das riquezas naturais que colocam o Brasil na fronteira do desenvolvimento sustentável. Um momento em que o mundo está preocupado em encontrar caminhos e saídas para um desenvolvimento com sustentabilidade. O Brasil, hoje, ele já é essa realidade. O Brasil tem fontes energéticas sustentáveis que o mundo não tem. O Brasil tem, eu acho que a quinta população mundial, um mercado interno, do ponto de vista de potencial, que poucos países no mundo têm. Nós temos setores econômicos, produtivos, estratégicos, com capacidades construídas, que podem ser fortalecidas através do complexo econômico industrial da saúde, o complexo de óleo e gás, empresas nacionais estratégicas. Está aí a Petrobras, a tentativa de destruir a Petrobras, desde o início dos anos 90, na verdade, desde quando Vargas cria, em 1953, a Petrobras, o BNDES, os interesses internacionais sempre tentando obstruir o desenvolvimento nacional brasileiro. É isso que a gente precisa celebrar. Celebrar as grandes figuras históricas que corroboraram para construir o país com bases nacionais de desenvolvimento, com suas capacidades nacionais de desenvolvimento, refletir sobre os atores que tentam impedir esse processo de construção de uma nação e trazer o conceito da soberania para esse debate. Portanto, veja, 7 de setembro, eu me incomodo muito quando eu vejo o pessoal do campo da esquerda, do campo progressista, tratar isso com desdém e achar que não, que é bobagem. A gente não pode deixar de discutir isso. O processo de independência, ele não é uma questão estática que aconteceu. Ele é um processo contínuo, histórico, e principalmente a nossa história mostra isso. A nossa história mostra isso. E este ano, ele é fundamental. Porque nós temos no poder uma extrema-direita que está destruindo o país, que é responsável pela morte de quase 700 mil pessoas com a Covid, por negacionismo, por irresponsabilidade, mas não só isso. Pela destruição de tudo aquilo que representa a soberania do país, com a destruição da Petrobras, com a destruição das construtoras. O Sérgio Moro é o simbolismo desse complexo de vira-lata, de prestar serviço aos interesses estrangeiros. Veja, comemorar, celebrar a independência é pensar isso, cara. É refletir sobre isso. Nós precisamos construir esse caminho, lutar por esse caminho. Então, eu acho extremamente relevante que a gente tome posse dessa data. E não vamos esquecer que esse é um dos processos importantes que levaram a Constituição à manutenção do território nacional com as suas dimensões, que hoje figuram na Constituição Nacional como um patrimônio nacional, que é um mercado interno.
né? E vai figurar depois nas análises que virão nos anos 40 e 50, como exatamente a potência que a nossa economia tem de avançar, de utilizar o poder do seu mercado interno, como a China faz muito bem hoje, para poder alavancar o seu ritmo de crescimento econômico. Então tem muitas nuances aqui, e eu acho que é importante essa fala, Wallace, porque a gente não pode analisar a história a partir dos nossos anseios apenas, né? Então a gente tem vontades de que a sociedade avance rapidamente, a gente tem desejo por saltos qualitativos, só que a realidade ela não funciona dessa forma, ela funciona com base em conflito, com base em disputa, oposição, e a gente tem que ir trabalhando, né, na medida do possível para avançar nas pautas, que são pautas radicais, no sentido de que elas alteram várias outras, né, pegando a metáfora da árvore. Então você atua nessas pautas mais radicais para que você consiga afetar o restante das pautas que aparecem mais nas extremidades dos grupos sociais, como eles se manifestam.